Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Sou o professor Edjânio. Hoje nós teremos a aula de revisão da disciplina de Administração de Sistema Operacional 1. Essa aula estará dividida em duas partes, onde nós veremos três conteúdos. Na primeira aula, nós veremos o conteúdo de estrutura de um sistema operacional e arquitetura cliente-servidor, tá? E na parte 2, na segunda aula, nós veremos a arquitetura de sistemas operacionais, tá? Vamos lá. Começando com a estrutura de um sistema operacional. Tá? O sistema operacional ele é uma camada, certo? Que fica ali entre o software ou aplicativos do usuário e o hardware do sistema, tá? E esse sistema operacional tem a função de servir como hospedeiro para diversas aplicações, bem como conseguir ali manipular o hardware disponível. Hardware disponível, memória, processador, tá? Disco de armazenamento, dispositivo de entrada e saída, certo? E esse sistema operacional ele consegue ali realizar a comunicação entre aspectos de alto nível e baixo nível, certo? E o que é um aspecto de alto nível, tá? O sistema operacional ele tende a trazer para a gente algumas funções e alguns recursos de forma simplificada, de forma facilitada, tá? Para que o usuário consiga utilizar aqueles serviços facilmente, certo? Mas por trás do sistema operacional existe toda uma complexidade de código-fonte, de operações realizadas em hardware, tá? Que são aspectos mais complexos e são de baixo nível. Mas o sistema operacional, através do seu aspecto de alto nível, traz essas operações facilitadas para o usuário, tá? Então, o aspecto de alto nível visa tornar a utilização daquele serviço de baixo nível de forma simplificada ao usuário através de softwares, aplicações e etc, certo? E o aspecto de baixo nível, tá? São estruturas mais complexas, tá? Por exemplo, realização de operações em hardware são operações mais complexas, certo? E essas operações só são possíveis através de software, tá? Você não consegue, por exemplo, pegar um arquivo na sua mão e colocar em um disco de armazenamento. Isso é impossível, tá? Isso é possível graças a um determinado software, utilizando aí aspectos de baixo nível e alto nível, tá? Então, alto nível são os softwares que facilitam a operação para os usuários, tá? E baixo nível são as operações que são realizadas em hardware e são complexas e são escondidas ali do usuário, tá? São mantidas ali em segundo plano. Certo? Essa imagem mostra exatamente do que se trata um sistema operacional, tá? Ele é uma camada ali que fica entre as aplicações do usuário e o hardware ou os diversos componentes ali de hardware como processador, memória, dispositivo de entrada e saída, disco de armazenamento, placas de rede, vídeo, áudio, etc, tá? E o sistema operacional realiza a comunicação entre aplicativos e hardware, permitindo que o usuário, através dos aplicativos, realize operações no hardware. E são dois objetivos principais de um sistema operacional: abstração de recursos e gerência de recursos, tá? O que seria cada um deles? Na abstração de recursos, o sistema operacional esconde a complexidade do hardware ou do código-fonte do usuário, tá? Trazendo ali uma interface facilitada para o usuário através do software, através de algumas aplicações, tá? Permitindo que o usuário utilize esses softwares que são de alto nível para realizar operações em baixo nível. Então, a abstração de recurso é a capacidade do usuário utilizar softwares para realizar a operação em hardware, certo? A abstração de recurso também torna o hardware independente, certo? Aliás, torna os aplicativos independentes, os aplicativos, os softwares e o próprio sistema independente, tá? Uma vez que não importa o fabricante daquele hardware, não importa, por exemplo, as diferenças de especificação daquele hardware, o sistema vai reconhecê-lo e vai permitir que o usuário realize operações sobre o hardware através de um software, certo? E a gerência de recursos trata da manipulação ou gerenciamento ali dos diversos
componentes do sistema, tá? Dos diversos componentes do hardware, dos diversos componentes do software. O sistema operacional ele tem que lidar ali com o usuário jogando, com o usuário baixando um arquivo, fazendo navegação na internet, ouvindo uma música. E isso o usuário está fazendo ali em uma única utilização. Então o sistema operacional ele deve conseguir gerenciar todos esses recursos para que o sistema não perca o controle, tá? E não apresente travamentos, não feche aplicações momentaneamente, tá? Para que o usuário consiga ter uma boa experiência, certo? Então, gerência de recursos é a capacidade do sistema operacional lidar com diversos recursos, tá? Ao mesmo tempo, tá? Só que esse ao mesmo tempo é meio que uma confusão, né, que ocorre na área, porque o sistema operacional ele não executa nada ao mesmo tempo. Tá? Ele alterna entre um recurso e outro de forma tão rápida que ao usuário parece que tudo está sendo executado ao mesmo tempo. Causa essa ilusão ao usuário, tá? Alguns exemplos aqui. Cada computador possui menos processadores que tarefas a serem realizadas. Tá? Geralmente os computadores comuns possuem um processador. E esse processador ele é multiplexado, ele é dividido nas diversas tarefas do sistema. Tá? O usuário está jogando, o usuário está ouvindo uma música, o usuário está digitando um texto, o usuário está baixando um arquivo, o usuário está fazendo navegação, o usuário, sei lá, está realizando diversas operações ao mesmo tempo. Tá? O processador ele tem que ter a capacidade de alternar entre um recurso e outro, tá? Para conseguir levar o usuário à impressão e à ilusão, digamos assim, de que tudo está sendo executado ao mesmo tempo. Tá? Outro exemplo são as filas de impressão, certo? O sistema deve conseguir gerenciar essas filas porque são arquivos diferentes a serem impressos e não pode acontecer desses arquivos se misturarem e sair ali uma impressão totalmente incompreensível, tá? Então é outro exemplo, tá? Existem muitos periféricos também de entrada e saída, teclado, mouse, tá? Monitor, impressora, existe uma tela touchscreen, enfim, existe uma infinidade de dispositivos de entrada e saída, os periféricos, e o sistema operacional deve conseguir gerenciar também essa grande quantidade de periféricos. Alguns tipos de sistema operacional, tá? Vamos lá. Sistema operacional batch era um sistema antigo, onde a execução era feita por lotes ou por uma fila única, onde o processador não conseguia executar outro programa ou outro recurso sem que ele finalizasse o recurso atual. Tá? Eram sistemas mais antigos, foram os primeiros sistemas, na verdade, certo? E esse sistema não permitia multiprocessamento, tá? Era executado apenas um recurso por vez, tá? Não existia a opção de termos ali 2 ou 3 recursos sendo executados e alternados pelo processador, tá? Sistema multitarefa, aí sim nós já tínhamos a capacidade de termos multiprocessamento, certo? Onde o sistema operacional conseguia suspender determinado recurso para conseguir realizar a operação de outro recurso, tá? Digamos que ao mesmo tempo estejam ali abertos uma música, tá? E um editor de texto que o usuário está utilizando ali para editar, sei lá, um projeto da faculdade, tá? O sistema operacional ele vai conseguir alternar entre o editor de texto e a música de forma tão rápida, tá? Na casa dos milissegundos ou até dos nanosegundos, dependendo do processador, certo? E vai causar no usuário a ilusão de que tudo está sendo executado ao mesmo tempo, tá? Essa é uma das principais funções de um sistema operacional multitarefa. Já um sistema operacional de rede, ele tem a capacidade de permitir conexão externa com outros dispositivos via rede, tá? Essa rede pode ser uma rede local, padrão Ethernet, por exemplo, tá? Em um laboratório comum de uma escola, de uma faculdade, tá? Mas pode ser também uma conexão externa, remota, de longa distância, como por exemplo a internet, tá? E através dessa comunicação de rede, o sistema operacional ali disponibiliza também recursos locais,
no caso de uma rede local, ou recursos remotos, no caso de uma rede remota externa, como a internet, por exemplo. Sistema operacional distribuído, tá? Esse tipo de sistema ele não roda em um único dispositivo, ele roda ao mesmo tempo em vários dispositivos, tá? Onde cada um desses dispositivos é essencial para o funcionamento do sistema. O usuário não consegue saber em qual dispositivo esse sistema realmente está rodando, porque ele roda de forma distribuída entre diversos dispositivos daquele ambiente. Um exemplo, digamos que existe uma fábrica, onde nessa fábrica tem diversos braços mecânicos, né, manipuladores de peças automotivas, por exemplo, tem diversas placas de comunicação, tem diversos computadores, e tudo aquilo está distribuído e integrado, rodando, tá, em diversos dispositivos. Isso seria um exemplo de sistema operacional distribuído, tá? Sistema operacional multiusuário permite que mais de um usuário utilize o sistema. Nós podemos ter, por exemplo, um usuário administrador que tem a possibilidade ali de realizar diversas funções, tá? Tem acesso a operações críticas do sistema, tá? Nós temos também um usuário convidado que não pode fazer muita coisa, pode ali visualizar algumas coisas, utilizar algumas aplicações, tá? Então, o sistema operacional multiusuário permite, tá, que mais de um usuário utilize o sistema, tá? Permite contas ali de usuários, tá? Sistema operacional desktop é também chamado de sistema operacional de mesa, tá? É voltado ali para o atendimento de um usuário doméstico ou um usuário corporativo, né? São os usuários que utilizam o sistema operacional para realizar operações ali relacionadas a uma empresa, a uma organização, tá? E esse sistema operacional tem uma interface gráfica, né, simplificada, e permite ali que o usuário utilize diversas aplicações de produtividade, de facilidade, tá, para que o usuário consiga, né, realizar alguma operação ali relacionado à empresa, relacionado a algum projeto individual, tá, e pode ser também ligado à rede, certo? Sistema operacional servidor, tá? Os sistemas operacionais servidores são a principal razão pela qual nós temos recursos hoje disponibilizados na internet. Esses sistemas permitem que computadores clientes acessem serviços na internet ou serviços a longa distância, né, permitindo que diversas operações sejam realizadas, tá? Existem servidores de diversos tipos: servidores de rede que permitem acesso à rede, servidores de disco que permitem ali o armazenamento de arquivos, né? Servidores de serviços de rede como DHCP, DNS, HTTP, tá? Existem servidores de serviços web como sites. Existe uma porrada de servidores e cada um desses servidores oferece um recurso diferente, tá? Os clientes acessam esse servidor e, acessando o servidor, eles têm acesso a diversos recursos, tá? Uma rede social, por exemplo, em que o usuário acessa essa rede social via internet, todos aqueles recursos da rede social estão, na verdade, armazenados em um servidor e são processados naquele servidor. O usuário, ele simplesmente acessa via rede aquele recurso no servidor, tá? Sistemas operacionais servidores geralmente rodam em estruturas de hardware com grande capacidade de armazenamento, de processamento e de memória de execução, tá? Sistemas operacionais embarcados são sistemas operacionais que rodam em hardware simples, tá? Geralmente possuem uma função específica, certo? Exemplos de sistemas operacionais embarcados, tá? Um sistema operacional embarcado de um ar-condicionado, um sistema operacional embarcado em um automóvel, um sistema operacional embarcado em uma TV, tá? São exemplos aí de sistemas operacionais embarcados. Rodam ali em hardware com pouco poder de processamento, armazenamento, consomem pouca energia, tá? E tem funções muito específicas, certo? Nós não podemos, por exemplo, utilizarmos aquele
sistema para outra finalidade, como acontece com os sistemas operacionais de desktop, onde nós podemos usar para trabalhar, nós podemos utilizar para entretenimento, nós podemos utilizar para nossos projetos pessoais, certo? Tem aplicações ali de entretenimento, de edição de vídeo, de imagem, tem aplicações ali de navegação web, tá? Mas em sistemas embarcados nós temos funções específicas daquele sistema, certo? Sistema operacional de tempo real são sistemas em que o usuário deve conhecer o melhor tempo e o pior tempo de resposta, tá? Não quer dizer que o tempo de execução desse sistema vai acontecer instantaneamente, tá? Tem ali um tempo sim, um delay de execução, certo? Só que o usuário conhece esse delay de execução, certo? Ele pode ser dois tipos, ele pode ser um Soft Real-Time System, certo? Ou Hard Real-Time System. No Soft Real-Time System, uma falha no sistema não vai acarretar riscos ao usuário, tá? Ou grandes prejuízos ao usuário. Por exemplo, digamos que o usuário esteja assistindo uma live numa plataforma de streaming, YouTube, por exemplo, e esse sistema de tempo real ele falha, tá? O usuário vai perder simplesmente algum tempo ali da live que está ocorrendo, não vai ter grandes prejuízos, certo? Mas imaginem um sistema operacional rodando em um avião, certo? Cada segundo ali é precioso, certo? Imaginem ali se as turbinas demoram 10, 20, 30 segundos para serem acionadas porque o sistema falhou, tá? Isso seria um exemplo de Hard Real-Time System, onde o erro daquele sistema leva um risco ao usuário, certo? Tá, e nós chegamos à estrutura básica de um sistema operacional, certo? Ela é composta por núcleo, drivers, códigos de inicialização e programas utilitários. O que é um núcleo? O núcleo é o coração do sistema operacional, também chamado aí de código-fonte, muitas vezes por maior parte dos usuários, tá? Mas mais que isso, o núcleo é a parte essencial do sistema operacional, onde se dá todo um funcionamento simples e básico do sistema, tá? O funcionamento essencial do sistema se dá através do núcleo, certo? E esse núcleo ele implementa também abstrações ali utilizadas pelos programas e aplicativos, como foi explicado. Os aplicativos e os programas possibilitam que o usuário utilize uma interface de alto nível para execução de aspectos de baixo nível, e o núcleo tem uma função essencial nisso, tá? Então o núcleo é o coração do sistema operacional, onde todas as operações críticas são executadas, certo? E os drivers? Os drivers são códigos específicos para cada dispositivo físico do sistema, para cada hardware do sistema, tá? Cada hardware necessita de um software específico para ser conectado ao sistema, para que o sistema reconheça a existência daquele hardware, tá? Esse código é chamado de driver, e cada hardware vai possuir um código diferente, e geralmente esse código é disponibilizado pelo fabricante daquele hardware, certo? Um disco de memória ele tem um hardware específico, de acordo ao seu fabricante. Uma memória, um processador, dispositivos USB, placas de vídeo, placa de áudio, todos esses componentes têm ali drivers específicos para que o sistema operacional o reconheça e o utilize corretamente, certo? Código de inicialização. Sempre que o sistema operacional é inicializado, algumas operações ali são realizadas como teste de hardware. O sistema operacional vai testar se todo o hardware está funcionando corretamente, qual é o hardware presente, qual hardware vai ser utilizado naquele momento. Além disso, o sistema operacional ele está armazenado em um disco de armazenamento permanente, como por exemplo um HD, certo? E o código de inicialização através de um software chamado boot, tá? Ele vai transferir esse sistema operacional que está armazenado no disco de memória para a memória RAM, permitindo ali que o sistema funcione corretamente e o processador consiga acessar esses dados, tá? Então, código de inicialização é um código
permanente do sistema operacional armazenado em uma memória RAM que permite a inicialização correta do sistema, certo? E os programas utilitários? Os programas utilitários são programas ali que vêm já juntamente com o sistema operacional e permitem a execução de várias tarefas, como formatação de mídia, busca de arquivos na árvore de diretórios e arquivos, tá? Manipulação de arquivos, como mover um arquivo, copiar, excluir, tá? Gerência de janelas, certo? São alguns exemplos ali de programas utilitários, tá? Os programas utilitários são programas geralmente nativos do sistema operacional, diferentemente de softwares e aplicativos que podem ser instalados no sistema, tá? Programas utilitários já vêm instalados no sistema, ok? Tá? Uma imagem que representa, tá, essa estrutura, tá, de um sistema operacional. Nós temos os aplicativos e os programas utilitários rodando ali uma camada de usuário. Abaixo nós temos a camada de sistema, onde roda o núcleo, o código de inicialização e os drivers do dispositivo. E na camada mais baixa, tá, nós temos os controladores do hardware e os dispositivos de hardware, certo? Os dispositivos físicos, ok? Finalizamos essa primeira parte, tá? Vamos para a nossa segunda parte, tá? Onde nós abordaremos sistema operacional cliente-servidor. Vamos lá, tá? Nós temos o termo chamado arquitetura cliente-servidor, certo? Essa arquitetura ela vem sendo desenvolvida há muitos anos, certo? Há décadas e décadas, certo? E o primeiro surgimento dessa arquitetura foi em um sistema operacional Unix, onde nesse sistema foram executados alguns recursos e esses recursos poderiam ser acessados por computadores clientes, tá? Então, uma arquitetura cliente-servidor vem exatamente desse ponto de permitir que um computador ou dispositivo cliente realize um acesso àquele dispositivo de grande poder de processamento, armazenamento e execução, no caso aí um sistema operacional cliente-servidor, certo? E o termo também se remete ali a como as aplicações estão distribuídas computacionalmente nas plataformas, tá? Nós podemos ter, por exemplo, uma plataforma simples, onde nós temos os recursos dentro daquela plataforma e o usuário acessa tudo offline naquele próprio dispositivo, ou nós podemos ter um dispositivo ali que realiza acessos externos a servidores e consegue ali executar operações e acessar recursos em um dispositivo externo, no caso aí um servidor, tá? E nesse modelo existem duas aplicações, uma aplicação cliente e uma aplicação servidor. A aplicação cliente é responsável por acessar o servidor e solicitar recursos ao servidor, enquanto a aplicação servidora ou a arquitetura servidora é responsável ali por fornecer aqueles recursos, tá? O exemplo é de um jogo sendo jogado ali online, tá? O jogo não está rodando apenas no computador do usuário, tá? Mas ele está rodando também no servidor e o servidor vai atualizando e conectando todos os usuários que estão jogando naquele momento. É um exemplo básico de uma arquitetura cliente-servidor. E é graças a essa arquitetura que nós hoje conseguimos acessar sites e recursos em qualquer lugar do mundo, basta ter uma conexão de internet, tá? Uma imagem que representa um servidor sendo acessado ali por diversos clientes. Bora lá, arquitetura cliente, tá? É também denominada front-end ou workstation, tá? E é o processo que interage com o usuário a partir de interfaces gráficas, ou seja, a partir de aplicações de alto nível, e essas aplicações de alto nível permitem ali consultas e recuperação de dados em servidores, tá? Por exemplo, a consulta e recuperação de um arquivo armazenado em um servidor de arquivos, como por exemplo Google Drive, Dropbox, tá? São exemplos aí de servidores de arquivos, certo? A arquitetura cliente é um processo ativo
é através desse processo ativo que se realiza solicitações aos servidores, tá? E também inicializa e finaliza as conversações com os servidores, solicitando dados e serviços distribuídos, diversos recursos, tá? Enviando dados também para aqueles servidores para possível armazenamento, certo? E etc. Vale lembrar que um computador cliente não se comunica com outro computador cliente. A partir do momento que um computador cliente solicita uma comunicação com outro dispositivo, aquele dispositivo passa a ser um servidor do computador ou dispositivo cliente, certo? Tá? E a arquitetura cliente torna a rede transparente aos usuários, tá? Torna a rede de alto nível e mostra ali que a rede é simplificada, que na verdade não é, tá? Na primeira imagem aí vocês têm um usuário utilizando um computador, ele utiliza seus softwares ali tranquilamente, tá? Para ele tudo está sendo executado ali de boa, de forma tranquila, mas por trás existe toda uma estrutura de comunicação, de equipamentos, de sistemas de cabeamento, de protocolos, de softwares de rede e servidores que permitem, tá? Que aquelas operações e aqueles recursos utilizados pelo usuário sejam executados com qualidade, tá? Alguns exemplos de arquitetura cliente: um usuário baixando dados da internet, como músicas, filmes, jogos, tá? Um usuário navegando na internet, um usuário jogando online, um usuário consultando saques bancários, um usuário buscando ali seus arquivos armazenados em um servidor de arquivos na internet, tá? São alguns exemplos. E aí nós chegamos à arquitetura servidor, tá? É denominado também de back-end, a arquitetura que fica por trás ali do nosso serviço dos clientes, dos nossos serviços dos clientes, tá? E essa arquitetura ela fica disponível ao cliente para o cliente acessar essa arquitetura e solicitar ali alguns recursos, tá? É um processo reativo, certo? Uma vez que o cliente de forma ativa solicita dados ou recursos ao servidor e o servidor de forma reativa disponibiliza esses dados ao cliente, tá? Os servidores possuem a execução contínua, tá? Caso um servidor venha a ser desligado, os recursos que o servidor oferece não irão mais estarem disponíveis, certo? Por exemplo, um servidor de arquivo, a partir do momento que aquele servidor de arquivo é desligado, os clientes daqueles arquivos não conseguem mais acessar os arquivos, tá? Então, a arquitetura servidor é uma arquitetura que deve funcionar continuamente, certo? 24/7, 24 horas por 7 dias na semana, certo? A arquitetura servidor recebe e responde às solicitações dos clientes e um servidor não se comunica com outro servidor, tá? São os clientes que fazem a solicitação de recursos ao servidor e o servidor serve aqueles recursos ao cliente, tá? Servidores prestam serviços distribuídos, eles conseguem distribuir esses recursos em milhares, milhões de clientes, tá? Um exemplo aí dos grandes servidores, Google, Facebook, Microsoft, que conseguem ali distribuir esses recursos para milhões de clientes no mundo inteiro, certo? Atendendo ali diversos clientes de forma simultânea, tá? Um exemplo aqui de um servidores da Facebook, da empresa Facebook, que é responsável por WhatsApp, por Instagram e diversas outras aplicações, tá? Então, sempre que o usuário está acessando o aplicativo Facebook, o aplicativo Instagram, está ali utilizando o WhatsApp, ele está na verdade acessando recursos desses servidores, tá? Alguns exemplos de sistemas ali e recursos de um servidor web que permite o armazenamento de sites na web, tá? O servidor de arquivo que permite o armazenamento de arquivos do usuário na rede interna da empresa ou externamente, como na internet, tá? Alguns exemplos aí: Google Drive, tá? Dropbox, certo? Box, são alguns exemplos de servidores de arquivos. Alguns exemplos de servidores web podem ser
dos aplicativos mais utilizados para servidores web, que é o Apache, tá? Tomcat, que é uma aplicação aí que permite o armazenamento de sites, tá? Servidores de e-mail, Gmail, UOL, Outlook, certo? Servidores de impressão que permitem a impressão de arquivos e a distribuição de uma impressora entre seus diversos clientes. Servidores de jogos online que permitem que centenas de usuários compartilhem ali uma mesma partida de um jogo, tá? E aí nós chegamos a uma arquitetura chamada P2P, certo? É uma arquitetura onde nós não temos um servidor central, certo? Ou um servidor fixo. Nós temos ali diversos dispositivos podendo funcionar ora como servidor, ora como cliente. Vai depender ali do comportamento dos clientes e dos servidores da rede, bem como ali do comportamento das aplicações daqueles dispositivos, tá? Percebam que nessa imagem, que representa uma arquitetura P2P, nós não temos, tá, um servidor fixo. Nós temos a comunicação entre todos os dispositivos na rede, tá? E sempre que um dispositivo solicita um recurso a outro, ele passa a ser um cliente, e o dispositivo que serve aquele recurso, ele passa a ser um servidor, tá? Alguns exemplos de aplicações que trabalham com essa estrutura P2P é um Napster, tá? Que foi uma aplicação aí entre os anos 2000, 2001, 2002, que permitia aí que usuários compartilhassem música através dessa aplicação, tá? Arquivos torrents também são exemplos de recursos P2P, onde não existe um servidor de armazenamento de arquivos e recursos, mas todos os dispositivos que fazem parte daquela rede P2P disponibilizam e conseguem solicitar aqueles recursos a outros usuários, tá? E é isso, certo? Terminamos a aula, certo? Nós vimos estrutura de um sistema operacional e arquitetura cliente-servidor. Espero que tenham compreendido. Daqui a pouco estejam para nossa segunda parte da revisão de administração do sistema operacional 2. Bons estudos, até a próxima.